Bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje, iremos fazer a correção da atividade de gramática do dia 22, para esclarecermos possíveis dúvidas. Espero que vocês tenham visualizado o gabarito que foi disponibilizado no GPA. Se você ainda não visualizou, corre lá e confere as suas respostas, ok? A nossa atividade estava relacionada ao assunto variedades linguísticas e é sobre ela que nós iremos falar. A primeira questão pedia para fazer um resumo sobre os tipos de variações estudados na aula do dia 22. Primeiro eu pergunto para vocês, o que são variedades linguísticas, não é? De acordo com o conhecimento que nós adquirimos após assistir à aula, a gente pode dizer que variedades linguísticas são as diferentes formas de manifestação da linguagem, a qual se adapta às diferentes características socioculturais dos diferentes grupos de falantes. E esses grupos fazem com que as variedades sejam divididas também em 4 grupos, e é sobre eles que nós vamos falar. O primeiro grupo está sendo elencado entre variações diatópicas, regionais ou geográficas. As variações regionais, denominadas dialetos, são as variações referentes a diferentes regiões geográficas, de acordo com a cultura local. Um exemplo desse tipo de variação é a palavra mandioca. A palavra mandioca, aqui no centro-oeste, por exemplo, ela é comumente chamada de mandioca mesmo. Porém, no nordeste, a gente chama de macaxeira. Já no sul e no sudeste, lá é mais comum ouvirmos falarmos aipim. Ok? Então, existem 3 maneiras diferentes para o mesmo elemento. Um outro grupo que nós vamos estudar também são as variações diastráticas ou sociais. Essa palavrinha diastráticas, ela está vinculada ao termo estrato social, ok? Divisão social. Está relacionado ao grupo social em que o falante se insere. São as variações ocorridas em razão da convivência entre os grupos sociais. As gírias, os jargões, são exemplos desta modalidade de variação linguística. É uma variação social e pertence a um grupo específico de pessoas. O terceiro grupo diz respeito às variações diafásicas, também chamada de estilística ou situacional. São as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre linguagem formal ou informal. Também isso aqui está muito veiculado aquele princípio da adequação linguística. Pensemos da seguinte forma, um falante que vai para uma entrevista de emprego e lá ele usa uma linguagem mais formal. Aí esse mesmo falante, ao sair da entrevista de emprego, encontra os amigos em um barzinho e aí lá ele usa uma linguagem mais informal. Aí a gente percebe que uma mesma pessoa, ela usou 2 tipos de linguagem. Aí ela adequou a sua linguagem ao contexto no qual ele estava inserido. Certinho? O quarto e último grupo é o das variações diacrônicas ou históricas. São as variedades que eram comuns no passado, mas que já caiu em desuso. Normalmente nos deparamos com elas em textos literários do século XVI, XVII, XVIII, até o início do século XX. O que marca para nós as variedades históricas é o uso de arcaísmo, palavras ou expressões comuns em determinada época passada, mas que caíram em desuso. Um exemplo de arcaísmo são cousa no lugar de coisa, foto com PH, dous no lugar de dos, vossa mercê no lugar de você, farmácia com PH, entre outros. Essas estruturas são arcaísmos e caracterizam a variedade histórica da língua. A próxima questão de número 2, pede para nós observarmos essa imagem, para depois respondermos as perguntinhas, ok? Vejamos. Que variedade linguística o personagem da imagem acima usou para se expressar? Ora, se nós olharmos bem lá para a falazinha, a gente percebe que foi usada a variedade diatópica, também chamada de geográfica ou regional. Aquela do primeiro grupinho que nós estudamos, não é? Que é uma linguagem marcada por traços do regionalismo. O lugar onde o falante vive, a cultura local, determina sua fala.
Pela imagem percebemos que o personagem é um homem do campo. Por isso, a fala dele possui esses traços característicos da fala do homem do ambiente rural, certo? Próxima questão diz o seguinte: observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Vamos elencar alguns deles aqui. O primeiro motivo está relacionado ao fator regional. A cultura local influencia a linguagem. Outro fator diz respeito ao fator escolar, ok? O homem do ambiente rural, do campo, nem sempre tem acesso à escola. Portanto, a falta de escolaridade determina a linguagem utilizada pelo falante. Um outro fator que nós temos também, que podemos chamar a atenção, é o de que neste país se oferece um ensino de baixa qualidade ao homem do campo. E ainda, ao homem do campo não é ofertada a oportunidade de conviver, participar da vida cultural das camadas dominantes da população, de modo que o repertório cultural do homem do campo é limitado. Certinho? Vamos ver o que pede a nossa próxima questão? Esse jeito como a personagem falou, dá para o ouvinte, leitor, compreender? Por quê? O que vocês acham? Dá ou não? Eu consigo compreender perfeitamente. Por quê? Porque, embora as palavras tenham sofrido desvios fonológicos, reconhecemos e as entendemos pelo som familiar e aproximado com a forma adequada daquela que é de acordo com as gramáticas. Certo? Vamos mais uma questão? Leia o texto ao lado e responda as questões sugeridas. Lei protege tema de investigação por atos fora do mandato. Apesar de aparecer em 2 pedidos de inquéritos enviados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer não entrou, pelo menos por hora, na lista de políticos investigados sobre o escrutínio da mais alta corte. A razão para isso, segundo o próprio Janot, é que Temer possui uma espécie de imunidade temporária determinada pela Constituição para quem ocupa o cargo de presidente da República. O que pede? Seguinte, que variedade linguística foi usada para escrever esse texto? A gente percebe que o texto anterior era uma notícia. Então, logo a gente já percebe o seguinte, porque por se tratar de notícia, o contexto de comunicação determina o modo como a linguagem será utilizada. Ou seja, foi utilizada a variedade diafástica, estilística situacional, linguagem formal, para aquela situação ali a que cabe a linguagem formal, ok? Para aquele contexto. E por que foi usada essa modalidade de linguagem, não outra? Ora, se é uma notícia, exige essa modalidade. Por quê? Porque é a que pode ser entendida pelo maior número possível de leitores, que é a linguagem culta, a linguagem formal, aquela que está de acordo com as regras da gramática. Beleza? Então, aqui chegamos ao final da nossa aula. Desde já eu quero agradecer a todos. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like lá no vídeo, tá? E muito obrigada por esse momento. Tchau. Até a próxima.